seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E, meus irmãos, eu queria hoje não falar sobre o Evangelho, mas falar um pouco sobre um santo que eu me aproximei dele e passei a ter uma grande admiração, principalmente pelo seu mais importante livro, que é o livro Contra as Heresias. Eu falo do santo de hoje, Santo Irineu de Lyon. Vamos lá, vamos conhecer um pouco da história desse grande santo. O nome Irineu vem do grego e significa pacífico e pacificador. Tudo a ver, com a sua missão de pacificar a igreja, de trazer a paz para a igreja em um período turbulento, em um período que surgiram duas grandes heresias, o montanismo e o gnosticismo. Santo Irineu foi um grande bispo e mártir. Tornou-se mais importante a partir dos seus 2 escritos cristãos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o Evangelista. Padre da Igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha de Esmirna no ano de 130. Queria colocar aqui a observação: filho de pais cristãos. Os pais cristãos, no primeiro século, no segundo século, eram pais que ensinavam aos seus filhos a verdadeira fé, a fé católica, a fé tradicional da igreja. Santo Irineu, antes de ser santo, muito culto e letrado em várias línguas, Irineu foi ordenado por São Policarpo, que o enviou para a Gália, atual França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Lá trabalhou ao lado de Fotino, o primeiro bispo de Lyon, que em 175 o enviou a Roma para, junto do Papa Eleutério, resolver a delicada questão doutrinal dos hereges montanistas. Então, pelo fato de Santo Irineu já ser, mesmo antes de ser santo, já ser letrado, conhecedor de várias línguas, ele foi enviado pelo seu bispo a Roma para, junto do Papa Eleutério, para resolver a questão dessa grande heresia que surgiu no segundo século da igreja, que é o montanismo. O montanismo fazia com que homens fanáticos vindos do Oriente pregassem o desprezo pelas coisas do mundo, anunciando o breve retorno de Cristo para o juízo final. Meus irmãos, isso levou a igreja a uma grande tribulação, a uma grande crise, porque os cristãos começaram a se apegar a essas doutrinas e ficarem até em muitos momentos contra o Papa. Contudo, tanto o Papa quanto o Irineu foram tomados pela surpresa da bárbara perseguição decretada pelo imperador Marco Aurélio. Rapidamente, em 177, ela atingiu a cidade de Lyon, ocasionando o grande massacre dos cristãos, todos mortos pelo testemunho da fé em Jesus Cristo. Um ano depois, Irineu retornou a Lyon, onde foi eleito e aclamado sucessor do bispo, Marte Fontino. Então, o seu bispo, o bispo Fontino, foi morto, foi martirizado, e Santo Irineu de Lyon tornou-se o seu sucessor. Nesse cargo, ele permaneceu 25 anos, ocupou-se da evangelização e combateu principalmente a heresia dos gnósticos, além das outras que proliferavam
nesses primeiros tempos da igreja. Então, aqui foi onde Santo Irineu começou a agir contra o gnosticismo. E foi a partir daqui que ele escreveu o seu grande livro, Contra as Heresias. E é a partir desse livro que eu tomei conhecimento de Santo Irineu de Lyon, tomei conhecimento da sua doutrina, tomei conhecimento dos seus escritos. Meus amados irmãos, esse livro, Contra as Heresias, Santo Irineu de Lyon combateu o gnosticismo, uma heresia terrível que trazia muita preocupação e muita confusão na igreja. Um pouco da estrutura desse livro Contra as Heresias. No primeiro livro, ele fez a exposição do sistema gnóstico e suas variações, segundo princípios que por si só bastariam para ser refutados. Um breve resumo da doutrina da igreja. Então, no primeiro livro, dentro desse compêndio chamado Contra as Heresias, ele fez a síntese do gnosticismo, colocou toda a doutrina gnóstica, falou dos pais do gnosticismo, como Valentim, Marcião e outros, e fez também um breve resumo da doutrina da igreja, mostrando que a doutrina da igreja já era o bastante para refutar essas heresias. No segundo livro, ele fez a refutação dos falsos conhecimentos, com argumentos racionais, apelando às regras da fé e de acordo com a santa tradição. E aqui nós podemos ver, nesse segundo livro, que está dentro do grande livro Contra as Heresias, nós podemos ver Santo Irineu de Lyon enfatizando a tradição apostólica. Inclusive, ele chega a trazer uma lista, do papado e mostrando que a tradição apostólica, os ensinamentos dos apóstolos, é a verdadeira doutrina de Cristo e contém a verdadeira doutrina de Cristo. E também fazendo uso da Sagrada Escritura. Com os ensinamentos dos apóstolos contidos nas Escrituras e na tradição, Santo Irineu, no livro 3, mostra que o gnosticismo nada tem a ver com aquilo que Jesus ensinou e com aquilo que os apóstolos transmitiram. Com as palavras do Senhor, palavras claras e também as parábolas, contidas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pois as palavras escritas no Antigo Testamento são palavras também de Cristo. Santo Irineu de Lyon deixa isso claro no quarto livro. Nesse quarto livro ele vai usar as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, as parábolas de Jesus, para mostrar que o gnosticismo é uma grande heresia, é uma mentira e que não deve ser levada a sério. Ainda com outras palavras do Senhor, cartas apostólicas, especialmente as de São Paulo, doutrina da ressurreição da carne e a recapitulação de tudo aquilo que foi escrito no livro. Isso aí Santo Irineu descreve no seu quinto livro. E aí nós temos esse grandioso compêndio, que é chamado de Contra as Heresias. Um compêndio onde Santo Irineu demonstra verdadeiramente que a heresia gnóstica não tem fundamento, é contraditória por si mesmo. Os gnósticos falavam dos éons, 30 éons que haviam emanado do protopai, do grande pai ou do primeiro pai, e que o mundo teria sido criado por um demiurgo, e daí surge, juntamente com os montanistas, essa heresia de que a matéria ela é má por si só. Inclusive eles não aceitavam que Jesus tinha vindo na carne, e Santo Irineu, como foi ordenado por São Policarpo,
né? Santo Irineu, a ser ordenado por São Policarpo, também que era discípulo de São João, ele conhece os ensinamentos de São João, principalmente a primeira carta de São João, que é um grandioso combate ao gnosticismo. Também o primeiro evangelho, né, o evangelho de São João, melhor dizendo, que também é um combate ao gnosticismo, que já começa mostrando ali na sua introdução, né, a encarnação do Verbo, Cristo que se faz homem, né? No princípio era o Verbo, ou o Logos de Deus. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira carta de São João também vai falar isso no seu prólogo. São João vai dizer na sua primeira carta que aquilo que nós vimos, ouvimos, apalpamos do Verbo da vida, nós anunciamos, né? Ou seja, falando de Jesus que se torna carne. E essa heresia foi combatida muito duramente por Santo Irineu de Lyon, porque trazia coisas terríveis. Chegaram a dizer que Jesus, o Jesus histórico, filho de Maria, não era o Jesus que foi enviado, não era o Salvador. Na verdade, ele foi tomado, né, pelo Salvador, pelo batismo ali, né? Aí surge também aquela heresia do adocionismo, quando Jesus histórico, filho de Maria, teria sido adotado pelo Pai depois do batismo, e coisas semelhantes, como por exemplo, os hereges gnósticos chegavam a dizer que Jesus não havia morrido na cruz. Quem morreu na cruz foi o filho de Maria. E nós podemos ver, meus irmãos, que dentro desse livro, as heresias que hoje existem no meio do protestantismo, todas elas foram ressuscitadas do gnosticismo. Praticamente todas, né? Se não todas as heresias foram ressuscitadas do gnosticismo. Então, o Contra as Heresias foi escrito depois do ano 180, enquanto os 3 primeiros livros o foram durante o pontificado do Papa Eleutério, né? Em 175 a 189. E os 2 outros durante o Papa Vítor, de 189 a 198. Então, esse livro de Contra as Heresias foi escrito em 2 papados. O primeiro de Eleutério, né? Foram escritos os 3 primeiros livros, e os 2 últimos livros, né, que formam o grande livro, o compêndio chamado Contra as Heresias, que é contido neles 5 livros, os 2 segundos livros foram escritos durante o papado de Vítor, né, aí por volta de 189 a 198. Então, meus amados irmãos, aí está esse grande santo, Santo Irineu de Lyon, um santo que me apaixonou, né? Eu vivo apaixonado por esse santo, lendo o compêndio, né? O grande livro Contra as Heresias, que contém 5 livros, onde Santo Irineu vai combater o gnosticismo. Esse livro me apaixonou e tem me apaixonado muito, porque Santo Irineu vem trazer, né? Ele trouxe à tona toda a doutrina da igreja, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, tudo aquilo que é a sagrada tradição, a lista dos primeiros papas, né? Santo Irineu de Lyon é um santo que nós podemos tirar o chapéu para ele, e o Papa Francisco, que é inúmeras vezes criticado e chamado aí de progressista, e por esse motivo não tem a ortodoxia católica, o Papa Francisco, mostrando que é ortodoxo, né, que tem a ortodoxia católica, eleva a doutor da igreja, Santo Irineu de Lyon, mostrando a grande visão do Papa Francisco a respeito da tradição, a respeito da fé da igreja, a respeito do depósito da fé da igreja. Santo Irineu de Lyon é levado a doutor da igreja, agora doutor, né, da igreja, Santo Irineu de Lyon, doutor da igreja, pelo Papa Francisco. Então, meus amados irmãos, era isso que eu queria falar a respeito desse grande santo, que também foi
morto, né, que também foi martirizado, também é mártir, né, por dar testemunho da fé da igreja, por dar testemunho de tudo aquilo que a igreja anuncia, né? Santo Irineu morreu como mártir no dia 28 de junho de 202 em Lyon, e sua festa litúrgica ocorre nesta data. As relíquias de Santo Irineu estão sepultadas junto com os mártires da igreja de Lyon, na catedral desta cidade. A igreja também celebra hoje a memória dos santos Agermiro e Vicência, que também são 2 santos que são celebrados hoje. Portanto, fica aí, Santo Irineu de Lyon, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Irineu de Lyon, ensinai-nos a defender, amar a fé da igreja. Santo Irineu de Lyon, ensinai-nos a amar o Santo Papa. Santo Irineu de Lyon, ensinai-nos a amar a tradição da igreja. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.